Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando o ex-namorado de Carol Maltese a atraiu para gravar o que ela acreditava cenas mais um vídeo personalizado, fingindo ser um fã, ninguém imaginava o horror que viria. Naquele dia, o mundo não perdeu apenas uma estrela de OnlyFans. Perdeu uma mãe, uma filha, uma mulher corajosa que estava dando seus últimos passos para deixar a indústria adulta e recomeçar. Ela tinha um noivo esperando, um filho que mal podia esperar para rever. Mas em vez disso, Carol foi assassinada diante das câmeras por um homem que se recusava a deixá-la ir. Seu corpo foi mantido em um freezer por 3 meses, enquanto o assassino assumia sua identidade online, respondia mensagens, atualizava suas redes e usava seu cartão para comprar serras elétricas. Ele enganou a todos. Mas o pior ainda estava por vir. Mesmo morta, Carol foi julgada por sua profissão. O crime brutal que sofreu ficou em segundo plano diante dos preconceitos que cercavam sua vida. Mas as manifestações que tomaram as ruas da Itália mostraram que algo estava mudando, que era hora de encarar conversas que muitos ainda evitam. E os detalhes dessa história, o plano macabro, o disfarce, o julgamento, são ainda mais perturbadores do que qualquer coisa que Carol tenha feito diante de uma câmera. Tudo começou de forma sutil. As mensagens de Carol mudaram. Curtas, frias, mecânicas. Para amigos e familiares, era como se ela tivesse se tornado outra pessoa. A mulher que mandava áudios cheios de risadas, que fazia chamadas de vídeo com o filho só para ver seu sorriso, parecia ter desaparecido. O ponto de ruptura foi quando ela faltou ao aniversário do filho. Seu noivo, Salvatore, não acreditava mais nas desculpas. Covid, mal-estar, viagem a trabalho para Dubai, tudo parecia falso. E estava. Porque Carol já não estava mais entre nós. Quem respondia às mensagens era David Fontana, ex-namorado de Carol, um bancário de 43 anos e blogueiro de culinária que havia transformado a morte dela num teatro macabro. Fontana postava fotos antigas, fingia que Carol estava viajando, até registrou o desaparecimento dela na polícia. Disse que não havia há meses, que ela saiu após uma briga e nunca mais voltou. O que ele não contou foi que ele próprio estava dirigindo o carro de Carol, como mostrado em imagens de segurança. Era o começo de uma rede de mentiras tão bem construída que até a mãe de Carol acreditou que a filha ainda estava viva. Mas tudo mudou no dia 20 de março de 2022, quando um morador de Borno, uma cidade nas montanhas italianas, notou algo estranho ao caminhar por uma trilha. Sacos pretos, pesados, cuidadosamente colocados entre pedras. Quando ele abriu o primeiro, o choque foi imediato. Havia uma mão humana dentro. A polícia chegou rapidamente e descobriu que os sacos haviam sido jogados de um penhasco. 4 no total. Dentro deles, 18 partes de um corpo, congeladas, começando a descongelar, com sinais de tentativa de destruição. Queimaduras, tatuagens arrancadas, o rosto esmagado. E mesmo com toda essa violência, não sabiam quem era a vítima. A única pista, um pequeno trevo de 4 folhas tatuado com corações. Ainda assim, ninguém se apresentou. Até que, uma semana depois, um jornalista reconheceu os desenhos. Mas antes de falarmos dele, é importante entender quem era Carol Maltese. Carol nasceu em 1995, filha de mãe italiana e pai holandês. Cresceu em uma cidade tranquila do norte da Itália. Era uma jovem sonhadora, apaixonada por dança, leitura, cavalos e viagens. Em 2015, aos 20 anos, engravidou e decidiu seguir com a gestação. Mudou-se para Verona com o então companheiro, tentou construir uma vida nova e passou a trabalhar como vendedora em uma perfumaria. Mas aí veio a pandemia. Sem renda e com um filho para sustentar, Carol buscou alternativas. Tentou o YouTube, mas não deu certo. Então criou um perfil no OnlyFans, sob o nome de Charlotte Angie. Começou com conteúdo leve, mas à medida que ganhava seguidores, migrou para o explícito. Era uma escolha, diziam os amigos. Mas não era um sonho. Era sobrevivência. Ela queria sair dessa vida. Estava juntando dinheiro para recomeçar com o filho e o noivo, Salvatore, um ator do ramo adulto que entendia suas escolhas, mas sonhava com outro futuro ao lado dela. Ela aceitou fazer apenas mais uma apresentação, no dia 8 de janeiro de 2022. 6 dias depois, embarcaria para Paris e deixaria tudo para trás. Mas esse voo nunca aconteceu. Fontana conheceu Carol em 2020. Ele vivia uma vida dupla. Bancário de dia, caçador de atrizes pornôs à noite, fingindo ser um apoiador, ofereceu ajuda para filmar seus conteúdos.
Ganhou a confiança de Carol. Depois passou a dormir com ela. Mas quando percebeu que ela queria sair do ramo e construir uma vida com outro homem, algo nele quebrou. Para ele, Carol não era uma mulher livre. Era uma posse. Foi então que ele criou um perfil falso se passando por um cliente. Enviou uma proposta de vídeo com um roteiro extremamente violento. Ela estaria amarrada, com a boca vedada e a cabeça coberta por um saco plástico. Carol, acreditando que se tratava de uma encenação, topou. Mas no dia 11 de janeiro, ela foi morta diante da câmera. Fontana depois disse em uma entrevista que não sabe por que fez isso e que apagou durante o ato. Que quando percebeu, ela ainda estava viva, sangrando. E então ele a matou com uma faca de cozinha, alegando misericórdia. Misericórdia. Fontana deixou o corpo de Carol por mais de 30 minutos no chão, nu, sem vida, apenas a observando. Tudo foi filmado. E mesmo assim ele não parou por aí. Comprou um freezer, serra, tesouras, produtos de limpeza e até uma churrasqueira. Colocou o corpo no congelador do apartamento de Carol, poucos metros do seu. Durante mais de 2 meses, desmembrou o corpo aos poucos. Tentou queimar partes nas montanhas, mas não conseguiu. No fim, colocou tudo em sacos de lixo e os jogou de um penhasco. Enquanto isso, seguia respondendo mensagens, pagando as contas de Carol, postando em seu nome. A mãe dela só descobriu a verdade quando a polícia bateu à sua porta. E foi aí que entrou Andrea Terelli, editor de um site local. Ele reconheceu os desenhos da tatuagem e ligou os pontos com uma atriz que havia entrevistado tempos antes, Charlotte Angie. Ele mandou uma mensagem para o número antigo de Carol e, para sua surpresa, obteve resposta. A pessoa do outro lado alegava que ela estava bem, mas não queria dar entrevistas. Andrea insistiu por um áudio. Nada. Foi quando teve certeza. Alguém estava fingindo ser Carol. E ao invés de publicar o furo, Andrea foi à polícia. Entregou os registros, prints e contatos. No dia seguinte, Fontana apareceu para registrar o desaparecimento de Carol, mas já era tarde. As câmeras já o haviam filmado descartando os sacos. A mentira desmoronou. Ele confessou, mas sua versão foi absurda. Disse que não planejou nada, que foi tudo um acidente. E mais uma vez, tentou justificar a desumanidade com um discurso de compaixão. Em novembro de 2022, começou o julgamento. A promotoria foi clara, foi um assassinato planejado, com requintes de crueldade. Pediram prisão perpétua, mas a corte discordou. Em junho de 2023, Fontana foi condenado por homicídio com agravantes, mas o juiz alegou que o crime não foi totalmente premeditado e que a mutilação não provava crueldade. A sentença, 30 anos de prisão. A reação foi imediata. Protestos tomaram as ruas. Mulheres seguravam cartazes com o nome de Carol, choravam, gritavam por justiça. A revolta era generalizada, não apenas pelo crime, mas pela forma como o sistema tratou a vítima. Durante o julgamento, a defesa expôs a vida pessoal de Carol como se sua profissão a tornasse menos digna de empatia. A resposta veio em forma de marchas, editoriais e pressão social. Em março de 2024, a justiça finalmente foi refeita. Após a apelação, a sentença de David Fontana foi atualizada. Prisão perpétua. Carol finalmente teve parte de sua dignidade restaurada. Sua mãe falou sobre a nova decisão, dizendo que não era só por Carol, mas por todas as mulheres que vivem com medo dos homens que um dia disseram amá-las. Por todas que ousam ser livres, visíveis e acabam culpadas por serem vítimas. Porque o nome de Carol não viralizou por causa da crueldade que sofreu, mas por sua profissão. Comediantes fizeram piadas, internautas zombaram, manchetes sensacionalistas a resumiram como estrela morta e esquartejada. E mesmo agora, quem luta por mudança são os mesmos que foram destruídos pela perda. Como sempre, o peso da transformação cai sobre os ombros de quem mais sofreu. A pergunta que ecoa é: por que é preciso perder uma filha de forma tão brutal para que a justiça leve essas mortes a sério? Por que ainda é tão difícil fazer um país respeitar suas mulheres? Carol Maltese queria ser mãe, esposa, escritora. Acabou virando um corpo no freezer e uma manchete vulgar. Seu assassino só pegou perpétua porque o povo gritou. Porque, mais uma vez, a justiça foi arrancada à força, pelos sobreviventes, pelos destruídos, pelos que restaram. E essa é a tragédia que ainda estamos vivendo.